Gás nobre querido, finalmente chegamos ao sistema hormonal ou sistema endócrino. Nesse nosso primeiro encontro dentro dessa temática, eu quero conversar com vocês a respeito da função desse sistema, como ele está organizado e como ocorrem os seus processos regulatórios. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Vamos então conversar a respeito do sistema endócrino ou sistema hormonal. Eu acho que a primeira coisa importante de você saber é o seguinte: o que é um hormônio? Esse é o primeiro passo. Eu coloquei aqui para vocês, ó. São secreções liberadas na corrente sanguínea com função regulatória de células-alvo. Pessoal, essa liberação na corrente sanguínea a gente chama de secreção endócrina. Isso tem a ver lá com a histologia, o estudo dos tecidos. Quando você estuda os tecidos, tem tecido epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso. E dentro do tecido epitelial a gente tem dois grandes subgrupos. O grupo dos tecidos epiteliais de revestimento, que é o caso da nossa epiderme, e os secretores. As secreções fazem parte do tecido epitelial, beleza? Essas secreções elas podem ser de dois tipos diferentes. As secreções chamadas de exócrinas, exo quer dizer para fora, são as secreções que vão cair ou numa cavidade, por exemplo, cai dentro do estômago, beleza? Isso não é para dentro da corrente sanguínea, é para fora da corrente sanguínea. Ou, por exemplo, uma lágrima que vai para fora do seu corpo, inclusive. Então, as secreções que não vão para dentro da corrente sanguínea, elas são chamadas de exócrina, são para fora dessa corrente sanguínea. E as secreções para dentro da corrente sanguínea são as secreções hormonais ou secreções endócrinas. Um hormônio, pessoal, ele tem como função estimular a atividade ou inibir a atividade de alguma célula-alvo. Como assim, prof? Imagine que a gente tem, por exemplo, lá na hipófise, lá numa glândulazinha que fica no centro da nossa cabeça, a secreção de um hormônio chamado de FSH. Esse hormônio é o folículo estimulante. O FSH, ele vai atingir dois tipos de células-alvo. As células que estão lá nos testículos ou as células que estão nos ovários. O que é interessante é, prof, como é que um hormônio que é largado na corrente sanguínea lá da sua cabeça, vai saber aonde fica o testículo? Ele não sabe. O hormônio simplesmente vai ser despejado dentro da corrente sanguínea e cabe às células recolherem esse hormônio. Todas as células-alvo possuem receptores de hormônios específicos. Então, as células do fígado não vão recolher o FSH. As células do rim não vão recolher o FSH. As células do baço, do intestino, não recolhem esse tipo de hormônio, porque elas não são células-alvo para o FSH. Agora, as células testiculares, células ovarianas, possuem receptores específicos que, quando o FSH está passando na corrente sanguínea, ele é capturado. Então, essa célula-alvo vai ser estimulada em função desse hormônio que ela mesmo recolheu em função de uma especificidade que a gente tem entre o hormônio e a célula, ou o receptor dessa célula. Deu para entender? Agora, quando você tem algum distúrbio hormonal, você tem que procurar um médico chamado de endocrinologista, que é o cara que vai estudar as secreções endócrinas, os hormônios. Beleza? Agora eu queria que vocês entendessem uma coisa importante. Como é que ocorre essa regulação hormonal? Para depois a gente conhecer um pouco das glândulas e na próxima aula detalhar o funcionamento dessas glândulas. Isso aqui é muito importante e às vezes passa batido na aula de hormônios. É super importante que vocês compreendam o negócio de estímulo e feedback negativo. Como é que funciona, prof? Imagine, a hipófise, pessoal, que é a glândula central da nossa cabeça, ela vai liberar vários hormônios que estimulam outras glândulas no seu corpo a produzir outros hormônios. Agora, a hipófise tem que saber quando que ela tem que estimular a tireoide para ser produzido mais hormônios da tireoide ou quando que ela não deve estimular a tireoide porque a gente já tem muitos hormônios na corrente sanguínea. Imagine, por exemplo, uma pessoa que está com muito hormônio da tireoide na corrente sanguínea. Se a hipófise ficar estimulando mais e mais e mais essa tireoide, essa pessoa pode ter distúrbios. Distúrbios que a gente conhece inclusive como hipertireoidismo.
Beleza. Agora, como é que funciona esse sisteminha? A hipófise libera um hormônio, para dar exemplo para vocês, chamado de TSH. Isso que é uma sigla em inglês, tá? É o hormônio estimulante da tireoide. Então, ele vai promover estímulo numa glândula que você tem aqui no pescoço, chamado de tireoide. A tireoide produz, entre outros hormônios, dois camaradinhas importantes. A triodotironina, o T3, e a tiroxina, que é o T4. Esses dois hormônios, eles regulam processos metabólicos, eles fazem com que a gente tenha um aumento e a multiplicação de mitocôndrias, eles favorecem o catabolismo de reservas energéticas, eles vão acelerar o seu metabolismo energético, vamos resumir dessa forma. Isso é função dos hormônios T3 e T4. Agora, imagine que você precisa, em determinado momento, aumentar a sua taxa metabólica. A gente vai liberar TSH, ele estimula a tireoide começa a produzir mais T3 e T4, e isso acelera o seu metabolismo. Só que chega um determinado momento que a gente não pode aumentar mais esse metabolismo. Então a gente tem que diminuir esse estímulo à tireoide. E essa diminuição de estímulo ocorre por um sistema que eu quero que vocês anotem aí, chamado de feedback negativo ou retroalimentação negativa. Como que é isso, prof? É um sistema de gangorra. Preste muita atenção. Olha aqui para esse lado do meu cotovelo aqui, tá? Imagine a gangorra aqui, tá? Olhe para esse lado. Toda vez, pessoal, que você tem uma queda dos hormônios da tireoide, T3 e T4, essa queda vai ser percebida pela hipófise. Como assim, prof? O T3 e T4, toda vez que começam a ser liberados em maior quantidade, eles agem como inibidor hipofisário. Inibidor, prof? Toda vez que a gente aumenta esses hormônios aqui, ó, eles inibem a hipófise. E a hipófise para de produzir TSH. Agora, quando você tem uma queda de T3 e T4, essa inibição não acontece, porque você tem pouco desse hormônio. E aí, prof, o teu nível de TSH é aumentado. Então, quando você tem uma queda do T3 e T4, o teu nível de TSH vai aumentar. Quando você tem um aumento do T3 e T4, o teu nível de TSH vai diminuir. Isso é o feedback. Toda vez que aumentar o nível de T3 e T4, a gente tem uma inibição da ação hipofisária e ela para de produzir o TSH e isso faz com que a gente diminua o nível desses hormônios. Agora, quando o nível desses hormônios baixar bastante, essa inibição não acontece e aí a hipófise volta a produzir o TSH. Ficou claro? Esse é o sistema de feedback negativo. Lembra da gangorra? Baixou o nível de T3 e T4, o do TSH vai aumentar. Aumentou o nível de T3 e T4, o TSH vai diminuir em função do feedback negativo, que é um sistema de retroalimentação negativa ou de inibição, beleza? Isso acontece com várias glândulas no nosso corpo e eu dei como exemplo para vocês a ação da hipófise em cima da tireoide. Agora, prof, quem são essas glândulas que são importantes para nós, que inclusive a gente vai estudar a partir da nossa próxima aula? A gente tem a glândula pineal, que ela tem uma associação importante com ciclos circadianos, a gente vai estudar isso depois, tem a ver com ciclos de dia, de noite, os seus ciclos biológicos. Nós temos a hipófise, também chamada de glândula mestra do nosso corpo. Essa hipófise produz vários hormônios reguladores de outras glândulas do nosso organismo. Nós temos a tireoide, junto com a tireoide nós temos as paratireoides, estão em paralelo com elas, né? Elas funcionam em conjunto numa situação de regulação de cálcio, que eu vou explicar para vocês depois. Nós temos as suprarrenais, também chamadas de adrenais. Supra no latim quer dizer em cima. Ad no grego quer dizer em cima também. Então elas estão em cima dos rins, glândulas que vão ficar em cima dos rins. E logo abaixo aqui nós temos o pâncreas, que tem uma associação importante lá no sistema digestivo. Você lembra que tem o suco pancreático, a gente viu isso nas nossas primeiras aulas de fisiologia humana, mas o pâncreas é importante também da regulação dos níveis de glicose no nosso corpo por meio dos hormônios chamados insulina e glucagon. Beleza? E depois nós temos, por último, as gônadas sexuais. As gônadas sexuais, pessoal, vão produzir os hormônios sexuais. E esses eu não vou tratar na aula seguinte.
eu vou tratar de gônadas com vocês especificamente junto com o aparelho reprodutor masculino e com o aparelho reprodutor feminino. Por enquanto, a gente vai ficar com essa introdução. No nosso próximo encontro, eu quero tratar de cada uma dessas glândulas, os hormônios que elas liberam e as funções. Belezinha? Fiquem bem, mas fique aí que eu tenho um recado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão devem ser deixadas aqui nos comentários. Elas são importantes para que nós possamos construir um canal cada vez melhor e adequado às suas necessidades. Se você gostou dessa aula, dê o seu like, inscreva-se no canal e o mais importante, compartilhe o conhecimento com os seus colegas. Isso ajuda a aumentar a nossa comunidade e fazer do ambiente educacional na internet algo ainda mais produtivo. Um grande abraço, fiquem bem, tchau, tchau!